Muito bem, graça e paz. Olá, queridos. Muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia online desse dia 16/10 de 2025, ok? Gênesis 26, 24 e o versículo de Efésios 1:3 é o que nós vamos meditar no dia de hoje. Que diz assim, ó: E apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicar-te-ei a tua descendência, por amor a Abraão, meu servo. E Efésios 1:3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre embaraços e barreiras colocadas para aqueles que querem fazer algo que Deus ordenou e parece que começa a vir, de certa forma, empecilhos. É impressionante quando alguém tem uma missão com Deus para realizar as multidões de milhares de impedimentos que aparecem, né, durante todo o trajeto do caminho. E não foi diferente, foi bem claro isso na vida do filho de Abraão, né, o filho de Abraão chamado Isaque. Ele tinha a missão de continuar aquilo que o seu pai estava fazendo, e ele nasceu num período de peregrinação. Ele viveu desde pequeno já nas terras de peregrinação, e a vida dele era esta. Então ele estava a caminho também, como Deus tinha dito para Abraão, da terra prometida. Nesse trilhar, enquanto ele caminhava, ele era peregrino em terra estranha, em terra alheia de outras pessoas. Só que o que ele fazia, Deus o abençoava. Então isso começou, né, a gerar tanto mentalmente, intelectualmente na mente das pessoas ao redor, como também espiritualmente. Satanás sabia do que havia de promessa na vida de Isaac. Então começou a criar uma série de tropeços e uma série de ressentimentos. Muitos acontecimentos para criar um certo uma barreira sobre Isaac, né? Um muro de completo impedimento em tudo que Isaac fazia. E ele cavava e as pessoas iam lá e desmanchavam o que Isaac fazia. Isaac cuidava e as pessoas iam lá e desmanchavam o que Isaac fazia. E aí chegou uma hora que ele cansou, né? E aí Deus disse para ele: não temas, mesmo que essa dificuldade de você fazer as coisas, e tem muita inveja, muita competição, porque o que Isaac fazia, Deus prosperava, então a dificuldade era muito grande. E Deus disse: Eu sou, o versículo diz: Eu sou contigo, e abençoar-te-ei, multiplicar-te-ei a tua descendência por amor a meu servo Abraão. Então nós vemos aqui de que muitas das vezes aquele que está fazendo a obra de Deus parece que ele não quer fazer, parece que ele não quer cumprir, mas se nós não formos ver realmente o que está acontecendo com aquele que está fazendo, essa impressão é que dá de coisas que existe uma série de obras, de bloqueios que muitas vezes acontecem, impedimentos, como acontecia na vida de Isaac, ok? Porém, com todos esses impedimentos, isso para Deus também, na hora que ele dá um basta, não tem dificuldade, né? Porque nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Então, qual é o segredo? Veja, Deus não disse para Isaac: eu vou alcançar as pessoas que estão ao seu redor, eu vou mudar o ambiente que está ao seu redor, eu vou convencer o ambiente que está ao seu redor. Não, Deus disse para Isaac: eu sou o Deus de Abraão, que significa a promessa. Eu sou o Deus teu pai, de teu pai Abraão. Não temas, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Era uma coisa que as promessas que haviam em Isaac só iam se cumprir. Não era por causa da bondade ou da boa vontade das pessoas, ou simplesmente porque um dia as pessoas resolveram se convencer. Não, era porque Deus era na vida de Abraão, Deus ia cumprir sobre a vida de Isaac, e era porque é um relacionamento entre Isaac e Deus direto. Abençoar-te-ei e multiplicar-ei a tua descendência. Então,
estava só sobre Isaac a bênção. Era para ele fazer o que Deus queria entre ele e Deus só. Não era para ele fazer com outros, não era para ele esperar a boa vontade das terras alheias onde ele estava peregrinando. Não, não era para ele olhar para nada disso. Era para ele ter feito só algo que pertencia a ele com Deus e algo que era dele e daquele que eram as almas que pertenciam a ele, né? Porque desde quando Abraão saiu com os criados, pessoas que estavam junto, e dali era o povo que estava andando na caravana ali da peregrinação de Abraão, que agora estava com Isaac. Então, nós vemos aqui de que era para Isaac continuar, porque a bênção não estava com outros, estava com ele. E quando Isaac perseverou, diz a palavra que ele então achou um outro poço, cavou, e aí não houve mais perseguição sobre ele, e ali ele prosperou novamente, e agora houve paz. Então nós vemos que quando nós fazemos o que Deus nos manda, independente se o outro quis, se os nossos amigos, se alguma coisa influente ajudou ou não, se nós fazemos a nossa parte, é isso que Deus quer, ok? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo, na definição da palavra, já está tudo organizado, já está tudo ordenado por Deus. Nós já somos abençoados, que quer dizer aprovados. E quando nós somos aprovados é porque aquilo que Deus quer que a gente faça já é para dar certo. Já tem a estrutura para dar certo. Já tem que dar certo. Então nós temos que cumprir a nossa parte porque somos definidos com toda a aprovação. Bendito, bem falado seja a fonte, o Pai, de nosso Senhor, o administrador da nossa vida, Jesus Cristo, que está coligado a todas as coisas, o qual nos aprovou, nos abençoou com todas as bênçãos, as fontes, os acessos, os lugares e as definições espirituais nos lugares celestiais que geram todo cuidado e manutenção em Cristo Jesus. Nós somos aprovados, nós somos abençoados. Nós só temos que cumprir aquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo que Deus nos ordena entre nós e Ele, é nós e Ele. Se tiver tudo completo, inteiro, unido, unificado, ajustado entre nós e Ele, Ele vai fazer tudo um milagre. Agora, se não tiver, não adianta. Ele diz para Isaac, não se preocupe com tanta perseguição ao seu redor. Vai e faz a sua parte. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.